10. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 10. Versículo 1 em diante. Amém? Está escrito assim: vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, e não escrevas. Versículo 4: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Escola Bíblica Dominical, dia 29/3, e a frase de hoje é: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. O capítulo 10 e o 11, a gente vai ver que é um interlúdio, entre a 6ª e a 7ª trombeta. Nós vemos que as trombetas, os ais do capítulo 9 atacam diretamente ao homem, e o final do capítulo 9, o versículo 20 e 21, nós vemos que o homem não se arrependeu. O mundo
não se arrepende quando se toca a sexta trombeta, quando os ais, são anunciados na terra, o homem não se converte. E quando tudo parece que estava perdido, como nos 7 selos, existe um interlúdio, uma pausa entre uma trombeta e outra, para mostrar que Deus ainda age com a sua misericórdia, ainda mostrar que Deus tem os seus eleitos, a igreja ainda não está alcançada por completo. E então, entre o capítulo 10 e 11, nós vamos ver o interlúdio. O capítulo 11, João vai ter a ordem de medir o santuário. E nós vamos também ver no capítulo 11 as 2 testemunhas, que pregam, em todo o mundo. E no final do capítulo 11, mais uma vez Jesus volta, então se toca a 7ª trombeta e os propósitos de Deus se cumprem. E nós podemos ver aí na introdução, os capítulos 10 e 11 são um interlúdio antes do juízo final. Assim como entre o 6º e o 7º selo, houve uma mensagem de consolo para a igreja, mostrando que os santos em glória também, entre a 6ª e a 7ª trombeta, haverá um interlúdio, com a mensagem do anjo forte, trazendo um livrinho aberto em sua mão. O primeiro interlúdio salientou a segurança e a glória do povo de Deus perseguido. Esta agora descreve a mistura doce e amargo. O ponto alto, a declaração do anjo. Observe, 3 fatos são dignos de destaque aqui. Em primeiro lugar, a solenidade do anjo, que o anjo declara a sua palavra. Observe, o versículo 5, o capítulo 10 inteiro, vocês meditaram sobre isso no domingo passado, e viram que João, ele vê um anjo forte, e esse anjo, ele é bem diferente dos demais. Mas o importante da passagem é que esse anjo, ele tem um livro na mão, um livrinho, A gente viu que no capítulo 5 ele vê um rolo, como se fosse um livro maior, e aqui esse livro, ele está denominado no diminutivo, um livrinho, ou seja, é apenas uma parte do conteúdo da história ou dos planos de Deus, E observa no versículo 5 que esse anjo, ele faz um juramento, E no nosso estudo aí, ele jura por aquele que pelo aquele que vive pelos séculos dos séculos. Versículo 5: Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, isso é uma representação de autoridade por todo o planeta, toda a plenitude dos céus, da terra. Esse anjo, ele levantou a mão direita e jurou pelo aquele que vive pelos séculos dos séculos. E esse juramento, de acordo com o nosso estudo, esse juramento é uma afirmação que a promessa de Deus, ele vai se cumprir. Porque no verso 6, quando ele faz um juramento, ele faz um juramento por quê? O próprio verso 6 aí já responde. Ele faz um juramento dizendo que já não haverá mais demoras. Se nós lermos os selos, nós vamos ver que existe um clamor do povo dizendo: até quando, Senhor? Até quando não vinga, não julgas, aqueles que morreram, aqueles que foram perseguidos? E a resposta que foi dada para ele era que eram para eles repousar, porque ainda tinha mais gente para poder ser alcançado.
E aqui a gente pode ver que é o contrário, já não haverá mais demora. E em segundo lugar, no nosso estudo aí, o conteúdo desse juramento deixa claro que já não haverá mais demora à chegada do juízo. Vários julgamentos já haviam sido sobre a terra, mas os rios, os astros, os homens, mas os julgamentos ainda estavam por vir. Por que a demora? Por que Deus parece demorar? Deus tem adiado o seu julgamento para que os pecadores perdidos tenham tempos de se arrepender. Então, Jesus ainda não voltou, isso já é claro, porque Deus ele tem a misericórdia, né? Existe um atributo de Deus, né, que chama paciência de Deus, né? Eu coloquei aí 2 versículos. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Né? Hoje nós vivemos em um tempo da graça, né? Em um tempo que o homem tem a oportunidade de se arrepender, o homem tem a oportunidade de voltar para os caminhos de Deus, lá do Éden, ao qual o homem se perdeu, ao qual o homem pecou, e Deus dá essa oportunidade para que o homem possa se arrepender. Eu coloquei um segundo versículo, Ezequiel 33:11, diz assim: disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, observem que Deus, Ele é longânimo, né? A gente se ira fácil, a gente perde a paciência fácil, a gente quer uma justiça rápida, a gente quer uma ação de Deus rápida para com o homem, né? Mas observa que Deus ele é longânimo. Mesmo Deus conhecendo o coração humano, mesmo Deus sabendo que o homem ele é pecador, mesmo Deus sabendo quem vai para o céu, quem vai para o inferno, Deus ele é longânimo. Jesus disse em Mateus 24 que se o tempo não fosse, teria que ser abreviado, senão nem os escolhidos seriam salvos. Então, notem vocês que esses 2 versículos, eles nos ensinam 2 coisas: que Deus ele vem na hora certa, Jesus vai voltar no momento certo, por mais que a gente pense que demore, né? Eu já ouvi diversas pessoas dizer que eu vou morrer, meus filhos vão ser pais, meus netos vão morrer e Jesus ainda não voltou. Dá até um tom de que isso tudo é conversa fiada, Jesus não vai voltar mais. Eu até certa vez ouvi uma pessoa dizer que fez uma chacota com Jesus, ele dizia assim: Jesus apanhou tanto nesse mundo que nunca mais ele volta aqui. Mas a realidade é que o primeiro ponto que nós temos que entender é que Jesus vai voltar no momento certo, exato. E uma coisa que nós precisamos entender é que a cada minuto que o relógio avança, a cada dia que se passa, ele dá um passo, ele está mais perto daqui. Essa é um primeiro ponto que nós precisamos entender. E o segundo é que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que a humanidade se perca, não é a vontade de Deus.
Mas infelizmente, pelas decisões humanas, Deus deixa que o homem siga as suas próprias vontades. No entanto, o arco-íris, que foi que nós vimos no capítulo, no começo do capítulo, aquilo ali foi uma aliança que Deus fez com Noé, dizendo que não ia mais destruir o homem, ia deixar que o homem se destruísse por conta própria. Certa vez eu ouvi uma história que ela é muito interessante. Diz que certa vez um prefeito instaurou uma lei na cidade e disse que aquele que fosse pego roubando iria morrer. E aí um rapaz muito querido pela cidade foi pego roubando e foi preso. E aí então a sentença era a morte, e ele ficou preso. E aí o povo fez uma reivindicação ao prefeito: não mata, esse homem a gente gosta demais dele, mesmo que ele tenha roubado, perdoe ele. Aí o prefeito falou assim: não, eu vou lá, então eu vou lá conversar com ele, eu vou fazer um teste com ele. Se ele provar, se ele passar nesse teste, ele não vai morrer. Aí esse prefeito se vestiu de pastor, colocou uma Bíblia debaixo do braço e foi até na prisão. E chegou na prisão, estava com a Bíblia debaixo do braço, e dentro da Bíblia tinha a carta de soltura dele. E aí esse prefeito começou a evangelizar esse rapaz que era condenado à morte. E começou a evangelizar, e ele falou assim para o prefeito: não, eu não quero saber de nada, eu vou morrer, e eu não quero saber não quero saber de Deus, de Jesus, não quero saber de ninguém, porque eu já estou sentenciado à morte. E aí então esse prefeito baixou a cabeça e foi embora. E quando ele foi embora, um carcereiro da cela falou assim: você virou para o condenado e disse: você acabou de perder a oportunidade da sua liberdade. Esse homem que veio aqui era o prefeito, e ele estava com a sua carta de soltura. E se você tivesse reconhecido os seus erros, as suas falhas, tivesse reconhecido que você era pecador, ele ia te libertar. E aí então passaram-se os dias, chegou o dia da sentença se cumprir. E quando esse homem já estava no muro da morte, ao ponto de morrer, perguntaram para ele quais são as suas últimas palavras. País que tem pena de morte é isso. Quais são as suas últimas palavras? A história diz que ele se levantou e disse assim: eu só quero dizer uma coisa, eu vou morrer hoje, não por causa dos crimes que eu cometi, não por causa das pessoas que eu roubei, não por causa do mal que eu fiz, mas eu vou morrer hoje por causa do perdão que eu recusei. E assim é a situação do homem. O homem vai para o inferno não porque Deus é mau. Os pecadores não vão para o inferno porque Deus é ruim, mas é por causa do perdão que ele rejeita. Essa é a mais pura verdade. O ser humano, ele vai para o inferno, aqueles que não se arrependem, porque eles rejeitam o perdão de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que antes ele se converta. E quando eu me refiro ao homem em si, eu não digo o mundo lá fora, mas no contexto geral, porque nós dentro da igreja também precisamos nos converter verdadeiramente. Às vezes a gente pensa que a sentença é só para quem está lá fora, mas o grande dia do juízo final vai ser para duas coisas: para a exaltação daquele que foi fiel e para a condenação daquele que não se decidiu por Cristo. Vai ser muito mais vergonhoso aqueles que estiveram na igreja a vida inteira ir para o inferno, do que o mundo que se decidiu a viver conforme as suas paixões. O próprio o Apocalipse lá no final vai dizer, o versículo 11, aquele que do capítulo 22, verso 11, aquele que é santo que se santifique mais, aquele que é sujo que se suje cada vez mais. Então observa que o versículo 5, 6, o anjo ele faz um juramento dizendo que já não haverá mais demora.
Observem no nosso estudo, diz o seguinte: essa palavra não haverá mais demora, ela em grego é a palavra cronos, que significa também que a paciência de Deus ela tem um limite. O soar das 6 trombetas representam todas as oportunidades que Deus dá ao homem para que se arrependa. Mas aqui o caso é diferente. O homem chegou num ponto de tal insensibilidade e endurecimento que não há mais possibilidade de arrependimento. Aí é que o anjo jura que não haverá mais demora para a 7ª trombeta. E a gente pode ver aqui em terceiro lugar, quando a 7ª trombeta tocar, haverá o desvendamento total do mistério de Deus. Verso 7. O verso 6 termina dizendo: já não haverá mais demora. E o verso 7: mas nos dias da voz do 7º anjo, uma indicação à 7ª trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Observe o estudo. O mistério de Deus aqui tem a ver com o velho problema do mal no mundo. Por que o mal natural e moral existe ainda no mundo? Por que Deus não faz alguma coisa a esse respeito? É óbvio que sabemos que Deus fez sim algo a esse respeito no Calvário, que Jesus se fez pecado por nós e experimentou em sua carne a ira de Deus pelo mundo pecador. Nós sabemos que Deus está permitindo o mal, que o mal aumente até o mundo ficar maduro para receber o juízo. Então, observa, eu deixei um versículo que diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7 diz: porque o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, observa que Deus, o mal ele aumenta cada vez mais, né? Mateus 24, 14 vai dizer que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Nós vemos que o que mais falta no mundo é amor, né? Hoje nós vemos que o amor ele já não é nem mais tão pregado nas igrejas. O maior tema central do Evangelho é amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Aquela palavra tal maneira no original é que Deus amou o mundo com todas as suas forças, podemos dizer assim, de todo o seu íntimo, de todo o seu ser. Sabe aquela pessoa que você passa tanto tempo, aquela pessoa, sua mãe, seu pai, seu filho, que ele viajou, ficou meses e meses fora, quando você vê, você dá aquele abraço apertado, mata aquela saudade, dá aquele beijo, aquela coisa. É esse sentimento que Deus teve pela humanidade, ao ponto de entregar seu próprio filho para morrer por eles, ou por nós, né? Então, notem que o amor, Paulo, quando ele descreve o amor em, acho que é 2 Coríntios 14, vai dizer que, 2 Coríntios 13, vai dizer que o amor, ele é superior a tudo. Ele vai dizer que se você entregar seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adianta. Ele vai dizer que se você fale todos os mistérios da fé, fale toda a língua dos anjos, que você tenha todos os dons da ciência, a fé de transportar um monte para o outro, se não tiver amor, de nada adianta. Então,
observa que o mundo, o ministério, o mistério da iniquidade, ele já opera. A maldade, ela aumenta cada vez mais. Isso é só você ligar a televisão. Quando você vê no jornal, é só ódio, destruição, e você não precisa nem ir muito longe, Você vê, uma certa vez eu vi uma reportagem que um irmão matou uma irmã por causa de um controle remoto de uma televisão. Então, você buzina no sinal, quantas e quantas pessoas que morreram porque estavam parados no trânsito, e às vezes o cara veio e buzinou, e o cara não estava no bom dia dele, desceu, e rola confusão, e ocasionou a morte. Então, observa que, mesmo que o mundo caminhe, que o mal cresça cada vez mais, e a gente se pergunta, por que Deus não intervém? E aí a gente pode ver que Deus, ele já interviu na cruz do Calvário. O maior ato de amor foi na cruz do Calvário. Augustus Nicodemos diz que a gente só conhece o amor porque Jesus morreu na cruz. Se Jesus não tivesse, se o homem não tivesse pecado no Éden, nós nunca iríamos experimentar, saber o que é amor, o que é ser amado. Então, notem que na cruz do Calvário, Deus intervém com todo o mal que existe na humanidade. A gente pode pensar que está tudo perdido, que está tudo fora do controle, que Deus deixou esse mundo seguir o seu próprio caminho, que o mundo está sem controle. Não, Deus, ele interviu lá na cruz do Calvário, e o mal não vai prevalecer. Este amor de Deus, ele é tão infinito, nós precisamos tanto da ouvida. Eu falei com calma nas irmãs, e na minha família também. O amor e o perdão, ele restaura. Ele só não dá a nós a vida eterna, mas também ele restaura a nossa vida. Ele restaura o casamento que acha discussão, ele tira o filho das drogas, esse é o amor. Mas para poder tudo ser restaurado, nós precisamos amar com os seus defeitos, com as suas atitudes, nós precisamos amar, e também nós precisamos perdoar. Esses dois valores nós temos que ter. Então, pastor, a senhora falando, se eu devo com isso. Um dia, porque eu perdoei uma pessoa que, nossa, eu nem vou falar, é coisa do passado, eu não quero tocar no passado, e tive um descanso na minha família. Como pode? Você está fazendo morte, você não pode fazer isso, o que é? Falei, posso? Jesus fez por mim. Eu não merecia, e Ele fez por mim, eu posso. E aí, é interessante que esse conceito de amor, hoje, ele é muito distorcido, Hoje você pega um filho, fala assim, o filho pede, por exemplo, ele pede para ir em algum lugar, por exemplo, aí o pai fala não, aí já viu que o filho fala assim, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, tudo que eu peço é não, mas o amor, ele vai dizer mais um não do que o sim. É comprovado cientificamente que o não, ele protege mais do que o sim, Aí a gente vê também cristãos que às vezes estão passando por um momento da vida difícil na vida e diz, Deus não me ama, mas o Apocalipse diz que Deus repreende e castiga todos aqueles quanto ama. O amor, o amor, ele não vai só dar, o amor vai mais negar do que dar. Quer um exemplo? Tessalonicenses, Filipenses, diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Jesus negou a si mesmo e assumiu a forma de servo, por amor a nós. Renunciou toda a sua majestade,
Na cruz, se Jesus quisesse matar todo mundo, fulminar, tinha matado todo mundo. Todos aqueles que o perseguiam, por amor. Lá na cruz ele dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, o conceito de amor hoje, a gente pensa que amor só dá. Essa que é a realidade. A gente pensa que o amor só beneficia, mas o amor, ele protege. E para proteger, ele vai dizer mais não do que sim, né? E o interessante aí, a senhora fala sobre o perdão, é outro fato muito curioso, né? Porque Jesus estava junto com seus discípulos, veio uma mulher pecadora, começou a chorar aos pés de Jesus e enxugava, né, os seus pés, né, as suas lágrimas que caíam nos pés de Jesus, ela enxugava com os seus cabelos. E ali o interessante da passagem é que aquela mulher sabia o quanto que ela foi perdoada. E a gente tem uma grande dificuldade de perdoar, porque a gente não sabe o quanto que a gente foi perdoado. A gente quer que Deus seja perdão na nossa vida, mas na vida de quem está ao nosso lado, Deus tem que ser juiz. Então, a igreja, ela precisa caminhar junto com o amor e o perdão. A igreja conviveu com o apóstolo Paulo, que foi o maior perseguidor de cristãos na época, acolheu ele de braços abertos. Amém. Né? A gente nem sabe, mas imagina quantas pessoas que ele prendeu, né? Que ele mesmo diz: eu encerrei na cadeia várias pessoas e eu fiz eles blasfemar contra Deus. A igreja aceitou um homem desse de braços abertos. Amém. Né? E uma grande dificuldade que nós temos é perdoar. É comprovado cientificamente que o câncer avança no corpo humano, muitas das vezes por falta de perdão, né? Observe, verso 7. Verso 7 diz: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou os seus servos, os profetas. No nosso estudo, o verso 7 não diz o momento, nos diz no momento em que soar a trombeta, mas nos dias da voz do sétimo anjo. A ideia é clara: a sétima trombeta não será tocada só por um instante, mas isso simboliza um período de tempo. A sétima trombeta inclui as 7 taças, os 7 flagelos, que levam diretamente ao julgamento final. Logo o povo de Deus receberá sua gloriosa herança final, sua plena salvação, conforme a promessa anunciada aos seus servos, os profetas. O interessante é que o versículo capítulo 10 não fala do conteúdo desse livro, mas a Bíblia, ela pode nos dar alguns pensamentos sobre o que seria esse mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos. Observe que o verso 7, a parte B diz: o mistério de Deus. Então o mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos e aos profetas. Eu deixei aí 2 versículos que diz assim, 1 Colossenses 26 e 27: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora já foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. 1 Timóteo 3:16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto que os anjos pregado aos gentios, crendo no mundo e recebido acima na glória. Então, o mistério de Deus anunciado aos profetas seria que o Messias iria vir, ia haver remissão para o pecador, ia haver perdão para todos aqueles que o quiser.
né? Então, quando se cumprir toda a vontade de Deus, então o anjo soará a 7ª trombeta. E essa 7ª trombeta, ela não é apenas um soar, tudo acontece, mas é algo simbólico, que é um período de tempo, né? Conforme for concretizando a vontade de Deus, porque Deus está no controle desde o início ao fim, a trombeta vai soando e a vontade de Deus vai se cumprindo. E Deus anunciou desde o passado até hoje que o seu Messias iria vir para salvar a humanidade. E nós vamos entrar agora em um ponto, eu até me aventuro a dizer que é o ponto central do capítulo. No nosso estudo diz a ordem do anjo, Apocalipse 10, 8 e 11. Vários aspectos aqui são dignos de destaque. Comer o livro, verso 8: a voz que eu vi vinda do céu estava de novo a falar comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então ele tinha a ordem de pegar o livro, e olhe que esse livro estava aberto, indicando que o conteúdo dele estava explícito para todos, para todas as pessoas. E o verso 9: fui pois ao anjo dizendo que me desse o livrinho, e ele então me falou: toma o livrinho e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Então observe, no nosso estudo, comer o livro, né? Em algumas versões quer dizer devorar. Eu deixei aqui 2 versículos que aconteceu com 2 profetas do passado. Jeremias 15:16 diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. E deixei outro versículo em Ezequiel 3, que diz assim: depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Observa que eu disse que a gente estaria num dos pontos mais importantes da passagem, porque João aqui ele tem a ordem de pegar o livro no verso 8, e o verso 9 vai dizer que ele tinha que devorar esse livro. E quando aconteceu isso com Jeremias e Ezequiel, eles tinham que fazer parte, comer esse livro, para que esse livro fizesse parte deles, e eles estivessem aptos para pregar a mensagem de Deus. E aqui é um ponto muito importante, porque se nós pegarmos a parte de comer o livro, a parte de conhecer a Bíblia de um modo geral, falando nos nossos dias de hoje, nós somos a geração que tem mais conhecimento, mas a que menos conhece. Nós podemos pegar diversas pessoas, talvez exista aqui na nossa igreja, pessoas que têm muitos e muitos anos de cristão, mas nunca leram a Bíblia. Nós somos a geração que tem preguiça de ler,
de conhecer, de estudar. Eu mesmo tenho grande dificuldade com leitura, eu me esforço, mas eu detesto ler. Mas eu luto, tento lutar contra isso, porque hoje as distrações são muitas. Hoje 24 horas não é mais suficiente para nós, né? A gente trabalha, a gente tem os afazeres, a gente tem o entretenimento, né? O celular é uma grande distração nas nossas mãos. E observa que aqui os profetas tinham que comer esse livro, fazer parte, esse livro tinha que fazer parte deles. E aqui a gente quer, a igreja de hoje, muitas e muitas das vezes a gente quer amar a Deus, mas não quer conhecê-lo. E não tem como conhecer, amar quem você não conhece. E só se conhece a Deus através das Escrituras, né? Os puritanos diziam que a Bíblia fechada era a boca de Deus fechada, e ela aberta era a boca de Deus falando. Jesus disse ao diabo, né, em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então, Deus disse no passado, não aparta da tua vida o livro desta lei. Davi disse que aquele que ama o Senhor, ele medita nela de dia e de noite, e guarda no coração. O Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então observa que João aqui, ele tinha que comer esse livro, ele tinha que entender, conhecer, e é o que falta no nosso meio. A gente, quando se fala para principalmente assembleiano, né, ele é muito ignorante quanto a essa parte de estudar a Bíblia, né? Quando se fala em teologia, você fazer um curso por pouco tempo e tal, ou quem tem mesmo condição de ir mais avante, né? Quem é a maioria, alguns, né? Não todos, mas alguns assembleianos são ignorantes quanto a isso, porque eu tive um pastor que ele era muito coração fechado a isso, e ele dizia que não precisa estudar, não precisa ir para uma faculdade, não precisa fazer curso nem nada, é ler a Bíblia, é só ler a Bíblia que Deus ensina, né? E ele não está errado quanto a esse pensamento. Se você ler a Bíblia, Deus ensina, claro que Deus ensina, mas Deus também, ele usa recursos para poder nos ensinar. Eu não digo para quem está nesse momento lá na África, aquele momento que está perseguido, aquele cara que vive junto com índios, que não tem condições, não tem acesso, né? Deus ensina uma pessoa dessa, Deus é o maior professor, mas para nós que temos condição, eu particularmente acredito que Deus usa a tecnologia, a internet nos ajuda. Às vezes nós temos uma dúvida, a gente tem dúvida em uma palavra, a gente tem dicionário, né? Aí hoje nós temos diversos pregadores que não pregam nada, e é por isso que hoje a mensagem de Deus, ela é distorcida. Venha para Jesus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. Ele vai te transformar em um empresário, Ele vai te curar, Ele vai ter o melhor dessa terra para você. Isso são passagens isoladas. Por isso que líderes distorcem a Bíblia e usam o dízimo. Por isso que a teologia da prosperidade cresce, porque os ouvintes não conhecem. Então João aqui, ele tem a missão de comer esse livro. Eu e você, nós precisamos comer esse livro, ler esse livro, estudar esse livro, né? Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, apta para ensinar, para direcionar, para exortar, para que o homem seja preparado para qualquer boa obra. Não tem como você alcançar a eternidade se você não conhece a Bíblia. E muita gente diz: eu não gosto de ler. Uma vez eu disse isso para uma pessoa que falou para mim que não gostava de ler. Aí eu disse para ela que ela não amava Jesus, ela quase me bateu. Aí ela: por que eu não amo Jesus? Aí eu falei: porque João diz que o verbo se fez carne. Jesus, ele é a palavra.
Ele habitou entre nós. Então, se você quer, se você ama Deus de todo o seu coração, se você ama Jesus desde o seu ventre, de todo o seu ser, você vai dar um jeito. Você vai vencer essa má vontade sua. Você vai lutar contra você mesmo. Aí eu falei para ela, a carne limita contra o espírito limita contra a carne. É uma luta constante. Você precisa vencer a sua carne. Você precisa renunciar ao seu eu e debruçar nas escrituras. Pega uma Bíblia dessa, coloca num presídio, lá vira uma igreja. Pode ter certeza, porque a palavra de Deus, ela liberta. Amém. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então João aqui, ele tem a missão de comer esse livro, e é a missão da igreja. Jesus disse aos saduceus: errais em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Aplicando uma exegese em cima do texto, só se conhece o poder de Deus quem conhece as escrituras. Tem gente que nunca leu a Bíblia e Deus me deu uma revelação, e é isso, é aquilo e tal. E aí nós vemos as doutrinas que tem hoje, nós vemos os ensinamentos que tem hoje, e esse povo cresce, essas heresias crescem, porque o povo não conhece, o povo não tem a curiosidade. Será que esse pregador está falando a verdade? O próprio João diz nas suas epístolas: provai os pregadores. Paulo estava pregando em Bereia, né? O povo, segundo Atos, vai dizer que o povo ia lá para o Antigo Testamento, saber se ele estava dizendo a verdade. Já imaginou se a gente provasse os pregadores? Tinha muita gente que ia ficar sem emprego, não tinha? Então, observa, João aqui, ele tem a missão de comer esse livro, né? Olha só o versículo que eu deixei aí, Tiago 1:22 e 27. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-os a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Parece que em 5 versículos, parece que muda toda a nossa vida, né? Olha só, quantos de nós, começando por mim mesmo, às vezes somos ouvintes. Muitas das vezes a igreja, ela é ouvinte. Quantas e quantas pessoas da nossa igreja, ou da igreja de um modo geral, tem o hábito de apenas vir para o culto. Tem gente que larga a Bíblia em casa, tem gente que a Bíblia fica aberta em casa. Nós somos a geração que, se esquecer o celular aqui na porta da igreja, volta para buscar, mas se esquecer a Bíblia, volta sem ela, entra sem ela. Teve um grande homem que viveu no passado, conhecido como John Bunyan. Ele foi o homem que escreveu o livro Peregrino. Ele é considerado um dos homens que mais leu a Bíblia em toda a sua vida. Os irmãos diziam que se cortasse as veias de John Bunyan, não saíam sangue, saíam versículos. E a grande desculpa nossa é: eu leio, mas não entendo. Tem palavras difíceis. Certa vez eu conversei com uma moça que ela falou para mim: é muito difícil ler a Bíblia, mas ainda bem que tem uns pastores para ensinar. Eu falei para ela: mas você precisa colocar aquilo que o seu pastor está falando, você precisa colocar à prova.
porque você precisa saber se o conteúdo que ele está dizendo é verdade ou não. Ela, mas é muito difícil. Aí eu falei para ela: olha só, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, vai inventar uma desculpa. Então, observa que Tiago está dizendo que a gente está enganando a si mesmo, nós fomos ouvintes. Então, além de nós conhecermos, nós precisamos viver o Evangelho. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é quem me ama. Olha a observação que eu coloquei no final aí do nosso estudo, depois do versículo depois de Tiago. O Evangelho é doce para quem o aceita, mas ele é amargo para quem o rejeita. Verso 10: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. O Evangelho aqui, hoje, principalmente a teologia coach, ela ensina um Evangelho doce. Você é o centro, eu sou o centro. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, ela é doce para nós que aceitamos, mas ela também é amarga para nós. Por quê? Porque o Evangelho diz que eu tenho que renunciar a mim mesmo, e não é quem está ao nosso lado. Eu não tenho que resistir à pessoa que está ao meu lado, eu tenho que renunciar, lutar contra mim mesmo. Eu sou o maior vilão da minha vida, sou eu, não é o diabo. O diabo apenas é um influenciador, um coitado e um derrotado, mas o monstro verdadeiro sou eu mesmo. Observa que Tiago diz, como eu estava, o versículo 26 aí, olha só, o verso 26 aí, depois de Tiago, no nosso estudo aí, ó, diz assim, ó, todos encontraram? Verso 26, que eu deixei na nossa folhinha aí, ó: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. O maior monstro que nós temos está dentro da nossa boca. A maior fera que nós temos, que o ser humano tem, está entre os seus dentes. Tiago, quando ele descreve a língua, ele diz que a língua é como se fosse uma faísca numa floresta seca. Ela põe a floresta inteira para pegar fogo, né? Observa que o Evangelho, ele é amargo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Tiago vai dizer: sujeitai a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Observa que até para poder resistir ao diabo, a gente tem que primeiro se sujeitar a Deus. E para se sujeitar a Deus, precisa conhecer a sua palavra. O que Deus quer de mim? O que eu preciso fazer para mim poder resistir ao diabo? Somente a palavra de Deus é que liberta. Somente Paulo descreve a palavra de Deus em Efésios 6 como a espada do Espírito. Hebreus diz que a palavra de Deus, ela penetra até o mais profundo da medula, ao capaz dela discernir os corações. Então, o foco central desse capítulo é: a igreja não pode só apenas pregar, mas a igreja precisa viver o que ela ensina. Não é fácil, não somos perfeitos, nós vamos errar no meio da caminhada, nós vamos falhar com aquilo, nós vamos nos contradizer, nós vamos errar todos os dias, mas a igreja precisa cada vez mais viver o que ela prega. Notem vocês, vamos encerrar. Terceiro ponto do nosso estudo: João é ordenado a continuar profetizando. Verso 11, leiam comigo. Então me disse: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis.
No verso 11, determina o significado do pequeno livro. Ele é a reafirmação do ministério de João. O fim ainda não veio, mas está às portas. A época final, os dias da sétima trombeta estão para começar. Nesse período, a cólera de Deus será manifestada em proporções nunca vistas. À vista disto, a missão de João é mais uma vez confirmada. Após digerir o conteúdo do livrinho, João precisará profetizar. É impossível comer o livro e ficar calado. É impossível guardar essa boa nova apenas para nós. O anjo comissionou a João a profetizar novamente. Sua obra ainda não tinha terminado. Ele deveria profetizar a não vários povos, nações, línguas e reis, mas sobre ou a respeito de muitos povos, raças, línguas e reis. A profecia de João deve alcançar o mundo inteiro. O verso 11 revela o trabalho da igreja continua. Este evangelho precisa ser pregado ao mundo inteiro com rapidez, porque o juízo se aproxima e não retardará. A tarefa é urgente, porque o juízo se aproxima. Olha o versículo que eu deixei, 2 Timóteo 4, 1-5. Porque por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Observa que aqui João ele encerra-se o capítulo com a ordem de anunciar o evangelho. E o evangelho, senhoras e senhores, existe o lado doce e existe o lado amargo. A igreja precisa dizer a verdade. A igreja tem que anunciar, dizer que vai vir o juízo. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus, em toda a sua trajetória, ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. De quase todas as pessoas que Jesus encontrou, ele dizia: vá e não peques mais, os seus pecados são perdoados. Então, notem que a igreja de hoje, ela tem falhado nas suas mensagens. Existe uma igreja nos Estados Unidos e um pastor chamado John Osteen, que ele não prega sobre o inferno, ele fala abertamente. O pessoal já trabalha, chega cansado, e eu vou falar sobre o inferno, fogo eterno? Não, falar sobre coisas boas. Lord Mike Jones diz que se uma igreja não prega sobre o inferno, ela não é uma igreja verdadeira. Uma igreja que não prega sobre o pecado. Não importa se o irmão ele é o maior dizimista da igreja, se ele tem um cargo na sociedade importante, se ele ajuda os pobres, se ele dá banho em mendigo, se ele está em pecado, a igreja precisa exortar. A igreja precisa dizer a verdade. João, o profeta João, o João Batista,
né? A Bíblia vai dizer o quê? Que ele pregava o arrependimento lá no Jordão. Ele olhava assim para os saduceus, os fariseus, chamava todo mundo de cobra: arrependei-vos, porque a ira de Deus é chegada. Ele até foi contra ao rei da época, porque estava tendo relações com a sua cunhada, e isso ocasionou a morte. Mas ele pregou a verdade. Paulo aqui instrui a Timóteo e diz: pregue a tempo e a fora de tempo, né? Mesmo que esteja pronto. Olha só o verso 2: esteja preparado. A igreja precisa se preparar. Se o pastor Alexandre do EC não tiver ninguém aqui, tem que ter um irmão que esteja pronto para pregar. A igreja não se estrutura apenas em uma pessoa, mas nós somos um corpo, e um corpo é vários membros, e uns dependem uns dos outros. O pregador não é só o líder, não é só o pastor, o pregador somos todos nós. A palavra profetizar aí que está dizendo, não é você revelar o oculto e o escondido, mas é você anunciar a palavra de Deus. Paulo, quando ele descreve os dons, ele vai dizer que aquele que profetiza, ele exorta e ele consola. Então a palavra de Deus, ela precisa ser pregada a tempo e fora de tempo, porque a ira de Deus está chegando. A trombeta, a 7ª trombeta está prestes a tocar. Jesus disse, Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo. A missão da igreja hoje é anunciar o evangelho com verdade. Amém? Alguma pergunta? Esse pregar a tempo e fora de tempo, tipo, o Senhor falou, vai, hoje, se eu não fizer, então eu estou errando, porque né, para mim, assim, sei lá, como eu vou dizer para o Senhor fazer a pergunta, a tempo e fora de tempo, que às vezes o Senhor fala, e aí eu acho que não é tempo, não tem tempo, não é hora, eu não posso ir hoje, acho que não é não, então eu estou errando. O pregar, se eu pensar assim, é a cada momento da sua vida. O seu método de viver já é um meio de pregar. O seu maior método de evangelização é o seu modo de viver. Como que a senhora vai dizer que Deus muda a vida de alguém se às vezes não mudou nem a sua vida? Entendeu? Então, a passagem aqui de Paulo, pregue a tempo e a fora de tempo, é porque Paulo estava já estava revelando a Timóteo que ia chegar um tempo em que eles não iam mais suportar a palavra de Deus, e então eles iriam criar heresias a si mesmo, e a verdade iria perder o seu valor. Não é o que acontece hoje? O pai, ele já não tem mais tanta autoridade sobre o filho como era antigamente. Eu tenho certeza que muitos aqui, quando o pai de vocês estavam vivos, eles apenas olhavam e você já sabia o que ele queria, né? Hoje não, hoje se o pai olhar torto, o filho mete a mão. Se você meter a mão nele, você ainda é preso. Então a verdade, ela tem se perdido, e o cristão, ele tem que pregar a tempo e a fora de tempo, a cada oportunidade. Às vezes a senhora está no hospital, doente, mas tem alguém do seu lado que precisa ouvir: Jesus te ama. Às vezes a senhora vai encontrar alguém na rua, desesperado: eu estou devendo isso, minha mãe está doente, eu estou precisando desse dinheiro e tal, e a senhora ali vai trazer aquele consolo que Jesus trouxe quando Marta e Maria estavam em desespero quando Lázaro morreu. Fica tranquilo, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O grande problema nosso nós não queremos pregar. Essa que é a verdade. A gente acha que o pregar é vir aqui e pegar o microfone. A gente acha que o pregar é participar de um grande congresso.
A gente acha que o pregar é você estar em 200 pessoas te ouvindo, que precisa ser postado na internet. Claro que isso é um meio de pregar, mas observa, a cada caminhada que Jesus viveu, ele pregou. Pedro, Tiago, João, a cada momento que eles se encontravam com alguém na rua. Lembra quando Jesus subiu ao céu, que tinha um aleijado na porta lá do templo? Ele pediu esmola, e Pedro disse: eu não tenho, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. Esse é o evangelizar da igreja. Claro, aí o que a gente tem que entender é que precisamos estar preparados. Leia as escrituras, nós precisamos ler dia, noite. Alguma dificuldade espiritualmente, peça a Deus. Tiago vai dizer que Deus dá um entendimento. E trazendo para um contexto de hoje, nós temos recursos, nós temos a internet, agora tem a inteligência artificial, que não é 100%, você não pode se apoiar nisso 100%, mas é uma ajuda. E aquele que quer conhecer verdadeiramente, Deus vai direcionar a verdade. Amém? Mais alguma pergunta? Lição do dia. Apocalipse 10 ensina que, mesmo em meio aos acontecimentos finais, Deus continua no controle absoluto de tudo, revelando a sua soberania e o cumprimento perfeito do seu tempo. O livrinho que João come, doce na boca e amargo no estômago, mostra que a palavra de Deus traz tanto alegria e esperança, quanto confronto e juízo. Além disso, o capítulo destaca que não há mais demora nos planos divinos e reforça o chamado para que continuemos anunciando a mensagem de Deus com fidelidade, confiando que Ele governa sobre toda a terra e cumpre os seus propósitos no momento certo. Amém? Que nós possamos essa manhã entender que Deus está no controle. Nós possamos entender que nós temos uma missão, eu e você, propagar o Evangelho com verdade, e precisamos conhecer as Escrituras. Que nós possamos tomar uma posição essa manhã de contribuir para que o Evangelho de Deus avance, não querendo me gloriar, mas uma coisa que eu disse para o pastor Alexandre quando eu vim para cá, eu disse para ele duas coisas: que eu não estava me importando com o título, ele está aqui ouvindo, para mim não me importa ser chamado de pastor ou não, e que eu queria contribuir para que a igreja avançasse. Pode me chamar de irmão, de Marcos, de David, para mim não me importa, quero fazer com que o reino de Deus avance, e que nós possamos essa manhã entender isso, que precisamos. Deus não precisa de nós, mas Ele conta comigo e com você. Você falar para mim: eu não sei ler, ajuda-nos, ó Deus. Deus Ele te usa dessa mesma forma. Deus usou uma mula para falar com o profeta, né? Então Deus Ele não chama ninguém capacitado, Ele capacita, né? Você não precisa ser formado, ter ensino médio completo. Você precisa apenas ter o coração disposto e a vontade de querer fazer parte dessa grande comissão que a igreja tem, essa missão e esse chamado de anunciar o Evangelho. Amém? Amém. Então, agradeço a minha oportunidade, amém?